Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é João Vitor, da equipe do Ortopedia OQM, e hoje vamos conversar sobre uma patologia muito importante, muito prevalente nas emergências pediátricas. Então, você que é R1, você que é R2 e você que é generalista também, quer saber um pouco mais sobre a ortopedia, então assista essa aula e vamos lá. Já vou falar sobre a sinovite transitória do quadril? Começando com um caso clínico para ilustrar, então vamos lá. Criança, 6 anos, é levada ao pronto-socorro devido à história de dor na coxa e claudicação há 7 dias, sem história de trauma. Genitora refere que paciente, 3 dias antes do aparecimento dos sintomas, apresentou febre aferida de 38,2, tosse seca e dor de garganta. Médico plantonista solicitou exames laboratoriais, os quais evidenciaram uma hemoglobina de 12, leucocitose de 11.500 sem desvio, um VHS de 20, uma PCR de 1. Realizou ultrassom do quadril, evidenciando um derrame articular. Qual o diagnóstico mais provável e qual medida a ser tomada? Letra A, artrite séptica, artrocentese diagnóstica. Letra B, sinovite transitória do quadril, sintomáticos e tranquilizar a família. C, febre reumática, penicilina benzatina. E D, epifisiólise, fixação in situ. Então vamos lá. Falando sobre a sinovite transitória do quadril. A sinovite transitória do quadril é uma reação não piogênica da sinóvia da articulação do quadril. A criança vai se apresentar com um quadro agudo de dor e com limitação articular. Lembrando que é a causa mais comum nessa faixa etária de dor mais claudicação não traumática é a sinovite transitória do quadril, antes de qualquer patologia. Falando sobre a epidemiologia dessa doença, nós temos como faixa etária a criança de 3 a 8 anos, com um pico nos 6 anos, uma incidência de 1,1 por 1.000 pessoas ano, uma predileção pelo sexo masculino, 2:1, e uma recorrência de 4 a 10% ao ano. Sobre a etiologia dessa doença. A etiologia da sinovite transitória é uma etiologia ainda desconhecida. A gente percebe uma associação com processos infecciosos que estão ativos ou que foram recentemente e também com reações alérgicas, porém essa etiologia, como já falei, ela é desconhecida. E aí qual é o quadro clínico desse paciente? Em geral, é um paciente que tem uma dor de início súbito numa criança saudável. Ela pode se apresentar também como uma dor referida, uma dor que vai da face anterior da coxa e do joelho. A criança ela pode apresentar uma atitude antiálgica, de limitação do quadril, como a imagem ao lado, de flexão do quadril com rotação externa. O paciente vai apresentar claudicação, pode apresentar uma febre baixa, porém tem um curso autolimitado de 1 a 10 dias. E aí, o paciente chegou para você, quais exames solicitar? Primeiro, se tem esse quadro, tem que solicitar exames, porque a gente tem que descartar outras doenças. Abrir o leque para diagnósticos diferenciais. Então, dos exames laboratoriais, um hemograma, um VHS, PCR, fator reumatoide e sumário de urina. E dos exames de imagem, a gente pode lançar a mão da radiografia, da ultrassonografia, da ressonância e cintilografia também, certo? O principal exame vai ser a ultrassonografia, a radiografia tem uma especificidade muito baixa e a cintilografia e a ressonância vão ser para casos mais duvidosos. Então, começando aqui com os exames de imagem, a gente tem esta radiografia. Uma radiografia em AP da bacia, onde a gente vê os dois quadris, certo? O quadril acometido é o quadril do lado direito. A alteração é muito discreta, mas se você perceber, aqui nessa região inferior do colo, a gente tem um acúmulo de líquido. Você vê que aqui está mais hipotransparente do que no quadril contralateral. Então, isso aqui é um indício de ter um acúmulo de líquido, um derrame articular, líquido dentro da cápsula articular, um líquido aumentado. Porém, como falei, de difícil diagnóstico, baixa sensibilidade, então vamos passar para a ultrassonografia. A ultrassonografia aqui já é um exame mais específico, certo? Um exame que consegue dar um melhor diagnóstico. A gente tem, na primeira imagem, a imagem de um quadril normal e na imagem ao lado do quadril acometido. Você tem aqui ó, o colo do fêmur, certo? Aqui com a fise e aqui a cabeça do fêmur. Aqui a gente tem a cápsula. Então, se você comparar um lado com o outro, você vai ver que aqui ó, tem uma quantidade de líquido, uma efusão de líquido, que mostra um derrame articular, certo? Aqui mais uma imagem para poder a gente ver bem, ó, mostrando outras estruturas
Se você comparar com a imagem anterior, veja aqui a cápsula, certo? A espessura dela. E agora você vai ver essa. Veja como a cápsula está aumentada. Então você tem aqui um aumento da cápsula com um acúmulo de líquido, um derrame articular. Lembrando, esse achado não é específico da sinovite transitória, certo? Outras patologias vão ter também esse achado, mas associado à história clínica, com os exames laboratoriais e esse achado ultrassonográfico vai ajudar bastante a gente nesse diagnóstico. E aí a ressonância e a cintilografia, como falei, vai ser para alguns diagnósticos diferenciais, para a gente descartar algumas doenças neoplásicas, por exemplo. E aqui nessa imagem a gente tem uma ressonância em T2 num corte coronal do quadril. A gente vê também um acúmulo de líquido, veja só, certo? Onde a gente tem uma evidência de um derrame articular aumentado, né? Um líquido articular em demasia. Ok. Então, para o diagnóstico diferencial, o principal diagnóstico diferencial da sinovite transitória do quadril é a artrite séptica. E a principal parte dessa aula, eu quero que você preste atenção, é essa parte. Certo? Por quê, João Vitor? Porque a artrite séptica ela pode ser devastadora numa criança. Certo? Primeiramente, uma artrite séptica do quadril ela pode causar parada do crescimento, certo? Pode causar osteonecrose da cabeça do fêmur, que isso vai causar uma artrose no futuro e esse paciente vai invariavelmente evoluir com dor e talvez até na necessidade de uma colocação de uma prótese de quadril numa idade jovem. E também lembrando que uma artrite séptica é uma infecção que ela pode evoluir para septicemia, paciente pode ter sepse e num pior quadro pode até levar ao óbito da criança. Temos outros diagnósticos diferenciais? Temos sim também. Nós podemos ter uma artrite tuberculosa, a gente pode ter uma neoplasia, a gente pode ter uma artrite idiopática juvenil, mas o principal diagnóstico e o que a gente tem que excluir de cara é a artrite séptica. E como vamos descartar essa hipótese diagnóstica? E aí entram os critérios de Kocher. São critérios que foram elaborados para justamente nos auxiliar nessa diferenciação. São eles: temperatura oral acima de 38,5 graus, uma incapacidade de apoiar o membro, uma leucocitose acima de 12.000, um VHS acima de 40 e um PCR maior do que 2 ou 20 mg por litro. Então veja, são esses 5 critérios. Pare, tire um print, anote. Isso aqui é muito importante para qualquer plantão que você estiver dando. E mesmo que você não esteja de plantão, alguém vai chegar um dia, algum familiar vai estar com um quadro similar e você vai ter que orientar, certo? E aí, os critérios de Kocher, ele também vai nos dar a taxa de certeza diagnóstica a depender de quantos critérios temos, certo? Então, nenhum critério, 0,2% de chance de ser uma artrite séptica. Um critério, 3% de chance. 2 critérios, 40% de chance. 3 critérios, 93% e 4, 98%. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação. E qual é o tratamento que a gente vai instaurar para esse paciente? Então, se o paciente tem menos de 2 critérios, certo? Tem menos de 2 pontos, aqui o tratamento é conservador, a gente vai tratar com sintomáticos e o repouso articular da criança. Lembrando, curso de doença autolimitado de 1 a 10 dias. Porém, se a gente tem mais de 2 pontos, então vai estar sim indicado uma artrocentese diagnóstica. Essa artrocentese deve ser feita em bloco cirúrgico para a gente realmente ver se isso não é uma artrite séptica, porque o tratamento da artrite séptica é drenagem cirúrgica e antibiótico venoso. Então vamos voltar agora para o nosso caso clínico. Diante de toda a informação que a gente teve, vamos ver se a gente consegue dar um diagnóstico com mais certeza. Então vamos lá. Criança, 6 anos. O pico da incidência é aos 6 anos. O paciente tem dor na coxa, dor referida, pode ser, claudicação também, sem história de trauma. E a genitora vai referir que o paciente, com 3 dias antes do aparecimento dos sintomas, apresentou febre aferida, 38,2, tosse seca e dor de garganta. Opa, o paciente teve uma infecção de via aérea superior um pouco antes do quadro. E aí, no plantão, o médico solicitou exames, que teve uma leucocitose de 11.500, um VHS de 20 e um PCR de 1. Realizou ultrassom do quadril, que evidenciou derrame articular. Será que é artrite séptica? Vamos lembrar dos critérios de Kocher. Quais são? Febre acima de 38,5. Não entra. Além disso, leucocitose acima de 12.500. Não entra. VHS acima de 40.
Também não. PCR tinha que ser maior do que 2, aqui está 1, correto? E incapacidade de suportar o peso, ele claudica, mas não está dizendo que ele não tem como suportar o peso. Mesmo se fosse, seria apenas um critério. Lembrando lá da tabela, 3% de chance diagnóstica de uma artrite séptica. Então, o principal hipótese diagnóstica é a sinovite transitória do quadril desse paciente, tratamentos sintomáticos, repouso articular e tranquilizar os familiares. Importante, esse paciente tem que ser reavaliado. Em 72 horas ele tem que ser visto e, se você não é ortopedista, é bom enviá-lo para um ortopedista para ficar acompanhando também da parte da ortopedia. Então, como um resumo do quadro, então, sinovite transitória do quadril, uma evolução curta e autolimitada, é uma doença de um curso benigno, importante demais, descartar patologias, lembrando da artrite séptica como principal diagnóstico diferencial e avaliação de um ortopedista. Era isso que a gente tinha para dizer a vocês. Muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais. A gente está lá no Instagram e também está no YouTube. Até mais.